Alô, Boa noite. tudo bem? Está tudo? Boa noite, tudo bem? Estás a ouvir bem? Perfeitamente. Sim. Então, estás a segurar no telemóvel? Estou a segurar no telemóvel, sim, mas já vou estabilizar aqui. Então, olha, antes de mais, muito obrigado por teres aceito este convite. A gente já falou algumas vezes, tanto pessoalmente como por aqui nos lives. Mas eu queria trazer aqui ao meu podcast porque eu já falei uma vez sobre este tema com o Pedro e agora não me lembro o nome dela, mas que organizou o Not Lounge, a Joana, que organizou o Not Lounge, que é uma coisa que continua a existir, não é? Um evento que continua a ensinar as pessoas a ensinar, não só a demonstrar também para as pessoas poderem perceber o que é um bocadinho isto do Shibari, que é um bocado diferente da onda do bondage do BDSM, não é? Tem outras características, e por isso queria que te começasses por apresentar primeiro e depois falarmos um bocadinho sobre este tema. Ok. Portanto, eu sou o Pedro. Ganhei no início chamava-me Cordinhas. Chegou uma altura em que deixou de fazer sentido a utilização desse nome. Isto nos primórdios da internet, leia-se do IRC. E mais tarde, quando comecei a trabalhar profissionalmente, passei a ser Pedro Cordas. Cordas simplesmente porque era o nome como as pessoas me associavam, ou para saberem exatamente a que eu me estava a referir. E daí, neste caso, a origem do nome. Comecei a estudar no Japão no final de 2003 e desde então tenho não só continuado a estudar, como a partir de determinada altura comecei a ensinar e a fazer performance um bocadinho por todo o mundo. Começaste a estudar? Mais alguma coisa? Não sei se queres guiar alguma coisa, que eu desenvolva mais alguma coisa, senão vai-me dando umas dicas e eu vou indo um bocadinho mais fundo. Pronto, eu ia te perguntar o que é que estudaste, o que é que te levou a ir para o Japão, porque é que te interessaste por esta área, como é que isso começou? Portanto, eu tirei Belas Artes na Faculdade de Belas Artes de Lisboa e o meu trabalho de final de curso para a disciplina de pintura foi uma instalação de vídeo que na altura eu baseei em alguns textos do Sacher Mazor, muito ligados, neste caso, ao masoquismo. E eu diria que esta foi a minha porta de entrada no universo BDSM, ainda que é um nível muito conceptual. No seguimento do meu final de curso, que acabei em 2000, em 2002, com uns amigos com quem tinha estudado em Coimbra, na Arca, acabámos por fazer uma viagem pelo Japão. Um género de um Interrail no Japão, não, o Japan Rail Pass, e o que acabou por acontecer foi, além de visitar o país, que é maravilhoso, como todos sabemos, ou como todos aqueles que lá tiveram podem comprovar, tive uma ideia para uma sequência desse trabalho, que passava na altura por uma pessoa atada. E a partir desse momento, ou dessa ideia, para essa instalação de vídeo, comecei num processo de investigação sobre o assunto, o que me levou, na altura, ainda no Japão, a ir a algumas sex shops e à procura de material, não só de revistas, como pequenos tutoriais e alguns DVDs de filmes, na tentativa de aprender e de ganhar mais vocabulário sobre o assunto. Quando regressei a Portugal com algum do material que tinha comprado, percebi que não seria assim tão fácil de aprender, apesar de os VHS que eu tinha trazido na altura conseguir reproduzir os nós, né? Reproduzir as estruturas que estava a ver. Sempre comecei a achar que havia algo para além daquilo que estava a ser veiculado naqueles vídeos em particular. E sobretudo porque tinha comprado alguns DVDs de filmes, e neste caso filmes BDSM/porno japonês,
e onde havia uma pessoa que de alguma maneira me chamou muita atenção pela forma como fazia e o que fazia, e a partir daí comecei um bocadinho uma tentativa de como é que eu vou conhecer esta pessoa. E o que é que despertou a atenção no que eu fazia? Na altura o que despertou a atenção foi um lado extremamente cru e eu diria cru, mas também um bocadinho brutal, não num sentido espetacular do termo, mas num sentido de práticas verdadeiramente extremas, e isso de alguma maneira, aquele imaginário e a tentativa da compreensão de como é que funcionariam estas práticas deixou-me bastante curioso, não é? Não só quase a mestria de quem faz, mas a capacidade de endurance física e psicológico de quem se submete a algo mesmo muito profundo. Ok, então e como é que já conheceu? Sim. Eu peço desculpa, estou com um bocadinho de alergia, se me soar aqui. Sim, ou seja, na altura, portanto, não havia social media como hoje em dia, não é? Portanto, todos os contactos eram, eu diria, bastante mais difíceis, ou pelo menos para mim na altura eram bastante mais difíceis, e acabei por conhecer uma pessoa que tinha uma série de sites com material japonês, onde eu encontrei uma fotografia, ou algumas fotografias dessa pessoa. O nome dele é Osada Steve, e na altura tinha um conjunto de sites, que era o Kiku e a Azanao, a principal, um outro que era o Japanese Bondage TV, se não estou em erro, que era mesmo só quase o princípio dos streamings de filmes japoneses. E falei na altura com o Steve, e o Steve perguntou-me diretamente se eu estava interessado em aprender, se queria ir até ao Japão a aprender, e assim aconteceu. E depois de ter ido a primeira vez lá, continuei sempre à procura desta pessoa, cujo nome é Akechi Denki, e mais tarde, ou seja, quando eu digo mais tarde, é uns meses mais tarde, quando voltei ao Japão, o Steve apresentou-me a esta pessoa, e com quem depois acabei por ter algumas aulas com ele, Akechi Denki, num período de tempo que terminou depois até à morte dele em 2005. Portanto, o nosso período de coincidência foi bastante curto, não é? Um ano e qualquer coisa. E o que é que se aprende nessas aulas para além dos nós? Aprende-se mais alguma coisa? Fala-se mais alguma coisa? Ou é sobretudo a forma de atar? Eu se calhar começaria por reformular a tua pergunta dizendo o que é que se aprendia nessas aulas, porque hoje em dia creio que o modo de ensinar está bastante diferente. Ou seja, podemos ao limite depois falar um bocadinho sobre isso, mas na altura era uma aprendizagem muito mais baseada no ver e copiar. No meu caso concreto, e sobretudo com o Akechi Denki, como havia uma diferença não só cultural, mas linguística, sei lá, nunca houve uma conversa direta, como por exemplo nós estamos a ter agora, não é? Portanto, saber exatamente o porquê que a pessoa fazia assim ou fazia assado, é algo que eu nunca tive acesso em primeira mão ao falar com aquela pessoa. Algumas entrevistas mais tarde, ou as traduções das aulas davam algumas pistas, mas de uma maneira muito mais leve do que hoje em dia as coisas funcionam. Então era basicamente vê-lo a fazer e fazer por cópia, não é? Exato, e reproduzir,
e depois a partir daí ir continuando quase a própria evolução da atadura, digamos assim, ou do atar, no sentido em que não existe sobretudo com ele não havia um atar 100% igual, o que significa que todas as vezes que nós repetíamos uma determinada estrutura era sempre ligeiramente diferente. A base era parecida, ou os princípios eram parecidos, mas o desenvolvimento tinha variações. Ou seja, havia sempre um lado de quase de improvisação, exploração, adaptação à pessoa, evolução do próprio atar, no sentido em que, imagina, se eu atar algo e me aperceber que há uma falha na estrutura, a próxima vez que for fazer, já não vou repetir, não é? Vou corrigir essa falha. Por outro lado, se eu estiver à procura de algo novo, também vou estar sempre constantemente a inventar. Assim. E a quem é que faziam? Ou como é que aprendiam? Era com pessoas? Era com... Sim, sempre com pessoas. Sempre, eu mais do que pessoas, eu diria sempre com modelos profissionais. Okay. Porque aqui há uma diferença, não é? Ou seja, na altura o que acontecia muitas vezes era alugava o espaço, ou pagava ao professor, pagava ao modelo e eventualmente pagava ao tradutor, não é? É um pack que se estava a comprar, o que por outro lado também aumentava brutalmente os preços, que não tem muito a ver com os valores que se pagariam hoje em dia por este conjunto de coisas. Mas tu sentias que também aprendias essa ligação com a pessoa, ou seja, o feedback da pessoa que estava a ser atada também te fazia aprender se estavas a fazer bem, se estavas a fazer mal, ou era mesmo só uma questão de estar ali presente para ser atada e fosse bem, fosse mal? Na altura, o feedback in loco era muito pouco. Hoje em dia é muito mais, novamente, mas na altura era muito pouco e, sobretudo, muitas vezes até era feito no pós-exercício. Enquanto se bebia, por exemplo, um café, uma bebida, um chá, se falava e, eventualmente, o professor perguntava, neste caso, ao modelo, sei lá, como é que estavam as tensões ou como é que se havia algo, digamos assim, a reportar. Mais do que estar a acontecer o atar e a pessoa estar a dar feedback em real time. Então, quando é que começaste a atar já pessoas em Portugal ou já num exercício pessoal? Mal cheguei a Portugal. Mal cheguei a Portugal, portanto, Mas foi fácil encontrar pessoas para isso? Não foi nada fácil. Eu diria, não foi nada fácil, nem continua a ser muito fácil. Ou seja, proporcionalmente pode haver mais pessoas, mas não é algo muito comum ainda na sociedade. O que é que achas que impede as pessoas de se prestarem a isso? Eu diria, em primeiro lugar, as pessoas que saibam que isto existe. Porque às vezes é importante nós ganharmos distância e perceber que estamos a falar de algo que é um nicho, né? Que a grande maioria da população sabe lá o que é as cordas ou o que é o shibari, tal como muitos outros hobbies ou práticas diferentes, né? Portanto, isso é em primeiro lugar. Depois, mesmo dentro das pessoas informadas, pessoas que tenham interesse na área. E depois, dentro das pessoas que tenham interesse na área, pessoas que tenham confiança em nós. E depois, mais do que ter confiança em nós, nós, em geral, tipo, em mim em particular, e assim sucessivamente. Mas tu achas que isto é uma atividade para se ter exclusivamente, ou seja,
é uma coisa para se fazer shibari e não para se fazer shibari no meio de outras atividades mais eróticas e mais íntimas. Eu acho que isto é uma prática onde existem todas as variáveis possíveis que tu possas imaginar. Haverá Sim, mas eu pessoas... estou a perguntar isto no sentido em que, porque estou a tentar perceber o que é que põe as pessoas remitentes. Eu sei que a falta de conhecimento é uma verdade, porque quando se fala em shibari não se reconhece logo que tem a ver com cordas, então não se reconhece logo que tem a ver com o atar ou como é que se diz, restringir o movimento das pessoas de uma forma mais, diz-me tu, mais programada, mais intelectualizada. Como é que tu distingues o shibari do bondage? É uma questão. Shibari é bondage, não é? Sim. Ou seja, eu parei aqui um bocadinho porque imagina, nós em determinada altura estamos aqui numa questão de semântica. Sim, a questão é que estamos a pegar num anglicismo e numa palavra japonesa. Certo. A palavra shibari significa atar, é o verbo atar. E bondage é um conceito, não é? Sim, eu estou aqui a tentar diferenciar os conceitos de atar alguém, só amarrar as mãos e os pés e o corpo se for preciso, ou haver uma intenção por detrás do processo de atar, que é o que o shibari, pelo menos que eu saiba, propõe, que é o processo de atar também é erótico, também é íntimo, também é de conexão, versus o atar só para que a pessoa fique presa. Um atar mais funcional, dizes? Exato. É nesse sentido que eu estou a fazer a diferenciação. Claro que a palavra pode ser bondage ou pode ser outra coisa, mas sim, eu acho que essa definição pode ser complexa porque, por exemplo, há fotografias de shibari ou há filmes de shibari que são exatamente o que tu acabaste de escrever, não é? Ou seja, se tu fores um set de um filme pornográfico, tu tens vamos chamar um atador, que chega, bloqueia as mãos de uma pessoa, constrói uma determinada estrutura, faz uma determinada prática e digamos que é um profissional a trabalhar com outro profissional. E ele está, ele no sentido genérico, ou sem género, está a fazer um trabalho, não é? Que é diferente daquilo que tu possas estar, presumo eu, a querer considerar a interação entre X número de pessoas como parte de uma interação mais íntima e pessoal. Portanto, separando aqui uma vertente pessoal e profissional. Sim, eu na verdade o que me interessa é a parte pessoal, porque a parte profissional eu sei que pode ser completamente distanciada, ou seja, se alguém vai fazer um trabalho, seja ele mesmo um trabalho sexual, pode ter esse distanciamento que nem sequer implica intimidade ou aproximação ou conexão ou ligação. Mas não era nesse sentido que eu estava a falar. É claro que isso é uma vertente do shibari, que é uma vertente mais performance, mais cenográfica, digamos assim, que é uma coisa de apreciação estética, até de também uma recriação da parte íntima e a recriação da parte emocional. Isso existe mesmo nas performances, mas o que eu estou a perguntar é quando estás a convidar alguém, ou quando estás a usar este método para teres uma interação mais íntima, mais pessoal com alguém diretamente e pessoalmente, como é que tu distingues isso de só usar as cordas para pôr a pessoa imóvel? Há uma distinção, se consideras, pode não considerar, mas acho que pode haver uma distinção entre demorar tempo a criar uma estrutura de corda que faça com que a pessoa sinta as cordas de uma forma que não é comum, versus aquilo que as pessoas estão habituadas a fazer com as cordas, que é amarrar as mãos e os pés e os braços e está bom.
Quer dizer, mais nesse sentido que eu estou à procura de algo. Se sentes que há uma distinção nisto. Bem, eu acho que nós podemos criar toda, não estou a evitar a tua pergunta, mas simplesmente eu acho que nós podemos criar todas as distinções que quisermos. Eu estava a ouvir falar e, por exemplo, estava a pensar, eu se calhar posso não perder tempo com uma construção muito elaborada de cordas e ganhar esse tempo com o observar da minha parceira. E isso faz parte do jogo do shibari. Portanto, uma coisa não tem necessariamente a ver com a outra. Eu posso utilizar, digamos assim, uma técnica de captura rápida para aceder a determinadas emoções ou sensações ou levar a pessoa para um determinado mindset que... Explica um bocadinho isso da captura rápida, o que queres dizer com isso? É um bocadinho o oposto do que tu estavas a dizer, não é? O interesse de demorar tempo, se calhar criar algo muito ritualista. Imagina quase um ataque surpresa, não é? Que estás a ter uma interação muito mais primal com as pessoas com quem estás a interagir. Não é pelo facto de estares a utilizar uma técnica muito mais rápida que deixa de ser shibari. Eu acho que eventualmente para mim mais do que idealizar ou esta palavra acho que nem existe, mas tornar quase por em determinados pedestais, melhor dizendo, determinadas palavras, é mais procuro focar mais na intencionalidade dos nossos atos. E nesse sentido a corda é um instrumento de uma interação minha com a outra pessoa com quem eu vá estar. Eu não estou preocupado em chamar-lhe shibari. Eu utilizo muitas técnicas, não é, que estão dentro desta família de terminologia, mas esta família de terminologia também está constantemente a mudar. Ou seja, se calhar em 2005, 2003, fazer o shibari, como nós chamamos, era se calhar fazer uma estrutura que é o tikei ou takate-kote, fazer uma determinada posição, e se tu visse uma pose como as da Betty Page, seria mais bondage americano, não é? Hoje em dia as coisas estão bastante diferentes e muito mais amplas e muito mais até abstratas nesse sentido. Portanto, para mim é um bocadinho mais complicado de definir as coisas dessa maneira. Claro que se tu estás a utilizar uma palavra japonesa para definir algo que tu estás a utilizar ou a construir, pode fazer sentido que ela tenha algumas raízes na história daquela prática, não é? Pois, era mais nesse sentido que eu estava a pensar, porque eu não sou especialista nesta área, mas quando eu investigo ou pesquiso coisas sobre shibari, não me surgem as mesmas representações de quando eu procuro bondage, no sentido em que, apesar de serem processos de atar as pessoas, o shibari, quanto a mim, tem uma representação, ou tem uma manifestação, ou tem uma característica que não se vê nas outras formas de usar as cordas, seja noutro país qualquer. Ou seja, eu considero muito que vem da história de ter sido usado na questão dos prisioneiros de guerra, na questão da tortura. Ou seja, há ali uma atenção ao detalhe, há ali uma compreensão de como é que as cordas funcionam e como é que as cordas podem ser usadas para premir determinados pontos físicos, criar determinadas reações emocionais. E nesse sentido que eu estou a perguntar se faz sentido o que eu estou a dizer em separar essas águas. Se não faz, está tudo bem. Sim, pá, eu honestamente deixei já há algum tempo de tentar perder muito tempo a separar este grau de conceitualidade. Ok, estás a ver? fair enough. Eu pessoalmente, imagina, com o passar dos anos, cada vez mais
Ou seja, quanto mais vezes fui ao Japão, mais me percebi que é difícil de compreender a cultura japonesa. Portanto, Mas é bem de sentido. Porquê é que diz isso? Porque é uma cultura que não é facilmente perceptível para quem não nasceu lá. Ok, mas é porque não percebes a história? Não percebes a história? Não é uma questão de história, é uma questão das nuances, das linguagens e das linguagens sociais, não só verbal, mas de todas as estruturas e hierarquias, como elas funcionam. E isto para dizer que, tipo, imagina, cada vez que tu começas a pegar numa determinada área, por exemplo, usar kimonos, né? Tu de repente deparas-te com uma quantidade de informação e uma quantidade de pormenor que é gigante, não é? Que demora, sei lá, décadas para quem não nasceu e não convive diariamente com aquela cultura. Só para dar um exemplo um bocadinho mais acessível, é muito fácil nós irmos e comprarmos e acharmos que estamos a vestir bem, não é? Mas na realidade, se calhar, tipo, imagina, estás a usar uma cor de inverno no outono, estás a usar um kimono de uma senhora de 50 anos numa pessoa de 40. Tipo, a maior parte das vezes está quase tudo ao lado. Estás a ver? Okay. Ou seja, há tantas nuances e tantos códigos sociais que chega a uma determinada altura em que tentar quase julgar que nós, imagina que fui ao Japão 20 vezes, que no total equivale se calhar a estás lá 6 meses, que consegues abarcar as nuances de uma determinada cultura, pá, isso é uma grande soberba do meu ponto de vista. Okay. Ou seja, o que eu estou a querer dizer com isto é há determinadas técnicas que nós conseguimos copiar, replicar, mas há questões de contexto que será muito difícil nós conseguirmos compreender. Okay. Ou seja, quando tu vês um determinado, eu posso dar um exemplo, tipo, imagina, os japoneses utilizam caracteres chineses, para não estar a dizer uma bacurada com isto, ou que os chineses leem de outra maneira. Portanto, o significado inerente àquele símbolo é completamente diferente. Portanto, isto para dizer que quando tu procuras de compor uma determinada estética baseada na tua visão eurocêntrica, é complicado. E eu, pessoalmente, tenho tentado a afastar-me um bocadinho de tentar desse género de apropriação cultural. Sim, eu compreendo isso, porque se calhar tens uma integridade intelectual primorosa, mas isto não é uma questão nem eurocentrista nem nada que se compare, porque é todas as civilizações que foram a outros sítios e se inspiraram nas formas das pessoas viverem, das pessoas se vestirem, das pessoas falarem e das pessoas agirem, trouxeram para as suas sociedades algumas coisas dessas viagens e, portanto, as sociedades evoluíram também com essa ajuda e essa inspiração. Portanto, não tem a ver com, acho que não tem a ver com apropriação cultural, tem a ver com se vamos tentar perceber um bocadinho uma coisa, depois podemos torná-la nossa, né? E depois tu tomas a tua decisão consciente de o que é que eu vou tirar daqui, quem é que eu vou ser e como é que eu vou fazer as coisas. Sim. E é mais nesse sentido que eu estava a perguntar-te pessoalmente o que é que, se tu vias alguma diferença entre estas
entre estas definições de Shibari e bondage. Porque, obviamente, que eu sei que tu não vives no Japão, não és japonês, não vais pensar como eles, e, portanto, não era essa a minha intenção, era mais no sentido de como é que tu retiraste do conhecimento que adquiriste lá e como é que estás a aplicá-lo, ou como é que o aplicas na tua vida pessoal e como é que isso, na tua vida pessoal, quer dizer, na tua prática pessoal, desta arte ou deste processo de interação, e o que é que isso depois reflete na maneira como, não só como te entregas esse ato, mas também como recebes da pessoa que está contigo o feedback de estar a fazer uma coisa ou estar a acontecer uma coisa que raramente lhe acontece, não é? Que ser suspensa ou ter o corpo todo adaptado ou ter nós que ela nem sabe como é que se fazem e como é que se desfazem. É nesse sentido que eu queria perceber um bocadinho como é que esse processo interfere com a tua maneira de não só teres uma experiência ou proporcionar uma experiência de alguém ou proporcionares sei lá, uma obra de arte ou uma performance, seja o que for, na tua perspectiva pessoal e não em termos de definições genéricas do que é o Shibari. Eu acho que tu tocaste em dois assuntos aqui. Um que são, digamos, a evolução pessoal de cada um e a sua interpretação, e o outro, como é que o outro percepciona esta ação ou atividade. Qual é que preferes que eu fale primeiro? Eu gostava de falar sobre a tua perspectiva, ou seja, o que é que daquilo que tu adquiriste, desse conhecimento que adquiriste e daquilo que tens experienciado e tens experimentado naquilo que fazes, o que é que tu sentes? Sentes que procuras mais essa aprendizagem, esse processo das cordas? Procuras mais a reação na pessoa? Procuras mais, sei lá, qual é que é a tua perspectiva pessoal? Como formulaste agora, ajuda aqui um bocadinho, se calhar, a fazer um ponto de situação. Eu acho que passei por pelo menos duas etapas. No início, e se calhar até mais de metade, portanto em 20 anos, uma boa parte dos primeiros 10, estava muito focado numa aprendizagem técnica. Portanto, quase no meu estudo pessoal. E sempre dei mais ênfase, portanto, a este processo de estudo e um bocadinho que não temos que quantificar, não quero também parecer muito redutor, mas tive um bocadinho estes tais feedbacks e interações a um nível profundo relacional, ou seja, sempre dei muita importância ao feedback técnico, não é? Porque mesmo através daí se podem resolver problemas, como por exemplo lesões nervosas ou qualquer outro problema físico ou psicológico que a pessoa possa ter. Pois é, mas acho nesse sentido, por exemplo, eu acho que é uma mais-valia diferente no que eu estou a considerar Shibari, que é essa possibilidade de usar as cordas para poderes ter esse efeito não só fisiológico, mas também emocional nas pessoas, e que era isso que eu te ia perguntar a seguir, se era esse o teu propósito quando estavas a tentar estudar a parte do processo da técnica. Se a técnica o seu propósito de descobrir a técnica era de criar mais sensações, diferentes sensações, criar mais possibilidades de fazer a pessoa sentir coisas diferentes, ou se era mesmo só eu quero manusear aqui a corda e saber que a corda tem esta resistência e este nó sai aqui e não sai ali, ou era só isso? Eu acho que pela tua formulação nem é bem uma coisa nem é a outra. Eu posso dar aqui um intermédio. Imagina, a minha entrada neste mundo foi intelectual. Foi no sentido de vou aprender uma técnica que me permita fazer uma instalação de vídeo. É a mesma coisa que eu vou aprender a trabalhar madeira para fazer uma porta, não é? Portanto, era o material que te interessava, era a parte mais técnica. Neste caso, não era tanto, era o material conceptual que me interessava. Exato, sim. Do processo intelectual da coisa, sim.
não era da coisa, era da restrição de movimentos e como o corpo humano iria reagir. Então era específico, ok. É uma coisa muito específica, que é como é que uma pessoa que está atada 1 hora, o que é que lhe acontece? E teres, imagina, um vídeo de 1 hora em que um espectador tem a capacidade de perceber como é que o corpo de um determinado indivíduo o que é que vai acontecer ao corpo desse indivíduo. Pode simplesmente estar parado, como pode andar às voltinhas, pode... N situações específicas. Portanto, isto para dizer que a minha entrada passou mais pelo conhecimento técnico que me permitisse executar uma determinada função. O que aconteceu no processo foi que eu fui introduzido ao BDSM. E a partir do momento em que eu fui introduzido ao BDSM, neste caso em Tóquio, através dos muitos bares até onde o Steve trabalhava e outros onde, por exemplo, pessoas como o Akashireki iam fazer espetáculos, é que se abriu depois uma outra porta sobre as interações humanas ligadas ao BDSM, sendo que no início, para mim, continua sempre a haver uma parte, digamos, mais técnica e gradualmente, consoante eu fui tendo partners ou play partners, foi mudando um bocadinho a dinâmica e fui explorando com essas pessoas aspectos ligados não só às cordas, mas à interação das cordas com outras práticas de BDSM. Ok, eu já vou aí, mas queria só saber qual é que foi a reação que tiveste ou qual foi a sensação que tiveste quando introduziste essa técnica do Shibari no BDSM, ou seja, visto que havia uma necessidade desse processo, ou que esse processo podia criar uma necessidade de maior entrega, maior desfrutar de uma coisa diferente, qual foi a reação que tiveste das pessoas quando começaste a fazer isso no ambiente BDSM, no contexto? Imagina, eu as reações vi-as logo quando comecei a ver espetáculos. Portanto, vi outros a fazer e apercebi-me de coisas. Claro que ter uma experiência a nível pessoal é sempre diferente. Quando eu comecei eu mesmo a ter estas experiências, e refiro-me neste caso a um atar não técnico e atar a nível mais íntimo, dentro de um contexto mais ligado ao BDSM, eu descreveria como tive a sorte de me relacionar com pessoas em que nós tivemos um percurso junto ao conjunto super interessante e intenso, no sentido em que nos propusemos a explorar coisas, muitas delas na altura que eram novas, quer para mim, quer para estas pessoas. Ou seja, foi um processo de descoberta e onde, sei lá, a cada passo que tu dás vais descobrindo coisas novas e umas vais mantendo, outras vais retirando. E dessa descoberta, o que é que te marcou ou que te tem marcado assim mais? Dando-te uma não resposta, o que me tem marcado é tudo. Isto é uma coisa que eu considero incrível. Sim, não é? Algumas pessoas. Diz. Não, estava a dizer que algumas pessoas referem muito a essa questão de esta experiência ter muito efeito em termos de ensinar a gerir ansiedade, ensinar a gerir emoções um bocadinho mais brutais, como estavas a dizer há bocadinho. Tipo, tu tens sentido ou sentes que quem te procura tem muito esta vontade de aprender a gerir estas emoções, ou aprender a poder usá-las e poder
desfrutar delas de uma forma mais controlada, mais intelectualizada, se quiseres, ou é apenas sempre surpresa e o interessante é a surpresa do que é que, não sei, o que é que vai acontecer, não se sabe. O que é que tens visto? Quando tu falas da questão de gerir ansiedades, é num sentido psicológico ou num sentido... Com que intenção específica é que estás a utilizar essa palavra? Só Sim. para eu decorar a resposta. Até fizeram hoje uma pergunta, acho que foi a Bunny que deixou aqui uma pergunta no Instagram, sobre isso, que pelo que eu percebi, ela aprendeu a gerir a ansiedade através de processos deste género, no sentido em que se sente segura, se sente confiante, se sente que está a ter uma experiência que não é do nada e não é uma coisa assim de repente, é uma coisa que se vai construindo, que se vai, não só a parte física, mas também a parte de ligação com o rigor. Também estava a dizer aqui que é muito importante ter confiança no rigor, e era para saber se tu sentes que este processo também é uma forma de criar uma ligação maior, criar uma compreensão maior mútua, ou se é só um processo para a pessoa que está a ser atada. Como é que é para ti? Bem, eu estou a ver algumas questões diferentes no que estás a dizer. Eu vou tentar falar um bocadinho dos diferentes aspectos que se conseguir memorizar. Eu diria que em primeiro lugar tu terás sempre dois tipos de situações. Começando aqui a ir por assuntos. Ou seja, imagina, digamos, visitas esporádicas ou experiências esporádicas ou únicas. Ou seja, imagina, eu e tu vamos a uma festa, está lá uma pessoa que sabe que o ato e diz: gostava de experimentar ser atado, e tem aquela experiência uma vez na vida, nunca mais faz aquilo, não é? Portanto, isto é um tipo de situação, quase como ir saltar de paraquedas uma vez, não é? Fazes, mas tens a experiência e fazes com ela o que quiseres. Haverá outras pessoas que se iniciam de uma maneira mais profunda e que criam, digamos, relações com pessoas, com outras pessoas. Portanto, vamos por aqui os que atam e os que são atados como simplesmente de uma maneira um bocadinho mais genérica. E nesse sentido, eu diria que todas as relações construídas no tempo estão sempre baseadas numa grande confiança de ambas as partes. Não é quem é atado que tem que confiar em quem ata, ou quem ata que tem que confiar em atado. Ambos têm que confiar um nos outros, um no outro. Isto é algo... Em todas as relações saudáveis. Exato. Isto é uma coisa que provavelmente não se constrói do dia para a noite, não é? É algo que exige muita comunicação, exige maturidade por parte das pessoas, exige, digamos, boa onda, para simplificar a expressão, e as pessoas iniciam um trajeto juntas que durará X tempo, consoante o queiram, até onde o queiram levar. Nesse sentido, e partindo do pressuposto que é uma relação saudável, isso é sempre um processo muito gratificante para todos. Portanto, isto é uma das questões que falaste. A outra, relativamente às questões das ansiedades, eu estava a perguntar em que sentido é que estavas a utilizar essa expressão ou palavra, porque pode ser ou de um ponto de vista mais terapêutico ou pode ser de uma maneira mais corriqueira de utilizar a palavra. Tipo, estou ansioso, ou tenho ansiedade, na pergunta que fizeram tinha a ver com a parte terapêutica, sim. Portanto, estou ansioso, ou tenho ansiedade crónica, não é? Portanto, é sempre a mesma palavra, mas com variações. Naturalmente, e pegando um bocadinho até numa coisa que estavas a dizer há pouco, se eu tiver a fazer uma construção de cordas que demora, imagina, 20 minutos, naturalmente
não querendo dizer que é uma massagem, como um processo de massagem. Estás a relaxar o corpo, estás a entrar noutro plano, portanto, naturalmente, se vens da rua, é provável que acalmes e que te comeces a centrar e que vais entrando num outro plano de ti mesmo, barra da bolha que estás a construir com a outra pessoa. Isto é um cenário, digamos, para o caso número 1. Eu, relativamente às questões de saúde mental, eu tenho algum cuidado a falar destes assuntos. E eu digo aqui alguns porquês. O primeiro é porque, sei lá, eu próprio estou a fazer psicoterapia há 3 anos, portanto considero-me bastante novo nestes processos e sinto que ainda tenho bastante para trabalhar em mim. Portanto, mais uma vez, estar a expor determinados pontos de vista sem conhecimentos muito profundos nestas áreas, acho que pode ser erróneo e, estando eu nesta posição em que estou aqui hoje, preferia não estar a espalhar desinformação nesse sentido. Isso é um aspecto. Depois, um outro aspecto é, sim, é verdade que determinadas posições, pela posição, ou construções, pela posição do corpo, poderão acalmar crises de ansiedade. Sim, isto é possível de acontecer. Agora, se me perguntar se há algum estudo preciso sobre estes assuntos, no universo das cordas e ou do Shibari, não há. Portanto, mais uma vez, pode ser erróneo estar a dizer que a posição X ou a posição Y tem um determinado efeito para acalmar uma determinada ansiedade. Depois, ainda há um outro nível ligado a este. Eu procurei, apesar de não ter avançado ainda para grande sítio, criar um grupo de investigação nesta área. Mas, com parênteses, trabalhando com psiquiatras, e os moldes das sessões são moldes completamente diferentes, sendo que não tenho aqui nenhuma fórmula para dar às pessoas, porque o projeto em si ainda ou não avançou, não é? Mas como isto toca noutro ponto, que é tudo o que lida com a saúde mental pode ser muito facilmente levado para situações abusivas ou coercivas, é algo a ter muita atenção. Portanto, qualquer assunto que entre aqui nesta área, eu pessoalmente pego com pinças, não é? Porque é muito fácil alguém, e já houve alguns casos na comunidade das cordas, de pessoas que começam a vender sessões de healing e 1 ou 2 anos mais tarde têm listas de abusos gigantes de sessões onde tocaram pessoas onde não deviam, que fizeram, se aproveitaram economicamente de determinadas coisas. Portanto, tipo, imagina, charlatão do pior, não é? Ou seja, estando eu num processo psicoterapêutico à data de hoje, como uma profissional certificada, terei sempre algum cuidado a perceber quem é que iria entrar para tratar deste assunto, não é? Quem é o médico, não é? Quem é o psiquiatra que está presente, quem é o fisioterapeuta que está presente, quem é o técnico de cordas que está presente, quem é a testemunha que está presente, e a partir daí qual é que é o historial clínico da pessoa, como é que nós vamos abordar esta questão, que experiências é que nós temos. E que experiências é que nós temos? É nenhuma. Portanto, basicamente é uma área que, se existir no futuro, digamos daqui a 20 ou 30 anos, poderá ser interessante, mas tem que haver um trabalho de campo a ser desenvolvido por profissionais competentes e certificados, obviamente, com códigos de ética reais, não é? Tipo, a palavra, em que as pessoas, e esta frase soou mal, mas acho que se percebe o que eu quero dizer, porque houve aqui um bocadinho de julgamento da minha parte, peço desculpa por isso, mas o que eu quero dizer é fácil
nós intitularmos que temos um determinado poder ou um determinado conhecimento, mas quando estamos a lidar com saúde pública, acho que o assunto tem que ser mesmo estruturado de outra forma, né? Se na vida privada já é o que é, portanto, a nível de tratamentos às pessoas, é ainda todo um campeonato bastante diferente, porque é muito fácil criarem situações de codependência, mesmo em relações saudáveis. Há picos em que as pessoas estão desequilibradas, onde se geram, em tudo o que sejam dinâmicas DS, bastantes codependências. Aliás, isto é um assunto que eu falo bastante, aliás, que a minha parceira fala bastante comigo, a Lua, sobre este assunto, porque nós temos que estar constantemente atentos a estes assuntos, senão é muito fácil cair em situações abusivas sem nós nos darmos conta delas. Ou seja, eu dei aqui umas voltinhas, mas isto para dizer que acalmar um bocadinho, ok, tratamentos à séria em sede própria. Esta é um bocadinho a minha leitura deste ou qualquer outro assunto relacionado com a saúde. Certo. Sim, mas isso também acho que é uma regra que se estende a quase todas as áreas de intervenção, ou mesmo a todas as áreas de intervenção em termos públicos, porque é muito importante ver essa ética e essa preocupação. Mas tenho curiosidade de saber que tipo de reações é que tu já proporcionaste e que te surpreenderam assim mais? O que é que já tiveste? O que é que fizeste já que te deu um feedback que tu não estava à espera ou que fosse particularmente especial para a pessoa que recebeu? Bem, eu acho que neste caso nem é tanto a questão de um exemplo em concreto, tem mais a ver com aquilo que eu estava a falar há pouco, que é imagina o lado de gratidão que ambas as partes têm pelas experiências muito, muito intensas que vivem juntos. Ou seja, isto para mim é talvez a coisa mais bonita de tudo isto, que é mais do que, sei lá, a pessoa teve um orgasmo, ou a pessoa tremeu, ou a pessoa ficou muito contente. Aquilo que eu sinto é que há uma transformação interior ou algo profundo que toca às pessoas e que traz essa gratidão. E essa gratidão que ambos, normalmente, ou eu pelo menos, e muitas vezes ouço, essa gratidão, muitas vezes se calhar algo que nós nem sequer conseguimos pôr por palavras, é algo que se sente emocionalmente, não é? Tipo, imagina, tu acabas uma sessão super intensa e se calhar das primeiras palavras que tu ouves é obrigado. Sim, mas a minha questão, eu compreendo isso e isso é super importante, claro que é o mais importante de tudo, mas estava mais no sentido de perguntar isso porque muitas pessoas que me procuram e me perguntam que tipo de coisas é que acontecem, que tipo de sensações é que se tem, que tipo de coisas é que se podem provocar, ou seja, eu não tenho essa informação, tenho informação do que é que vi, do que é que já vi, do que é que já falei, do que é que também já proporcionei, mas em pequena escala, mas queria saber se podias partilhar alguma coisa que tenhas tido esse feedback isso que estás a descrever como uma sessão intensa, o que é que poderá ser? Sim, ou seja, a tua questão tem mais a ver com quase com lados práticos, não é? Exato, sim. Das sessões. Mas não quero desprezar a gratidão, é uma decisão importante. Não, claro, eu percebi.
É no sentido de tornar um bocadinho menos abstrato o que estamos a falar e tornar um bocadinho mais... Só para informar um bocadinho mais as pessoas sobre o processo. Então, aquilo que eu diria um bocadinho mais de encontro ao que estás a dizer ou a perguntar, tem a ver com o seguinte, tem a ver com cada pessoa perceber o que anda à procura. Este é o ponto de início, não é? Ou seja, e a partir daqui, e a partir do momento em que alguém conhece a outra pessoa que vai ser um interveniente e que está de acordo e que querem ter essa experiência juntos, não é? Passa por definir o tipo de práticas que querem ter. Imagina, eu pessoalmente divido em um atar mais técnico, um atar sensual, um atar erótico, um atar sexual e um atar sexual explícito. Ok? Isto não entrando agora em se estou a praticar para uma performance ou coisas profissionais, não é? Portanto, só a nível pessoal, nestes pontos. Será sempre importante que o que é sexual para mim seja sexual para ti, não é? Para estarmos aqui a ter a certeza que estamos a falar exatamente da mesma coisa. E depois, em função de cada uma destas áreas, imagina, se a pessoa disser só quer cordas, provavelmente haverá uma consulta do nível de experiência, o perfil de risco da pessoa, imagina uma posição de chão, uma semi-suspensão, uma suspensão mais complexa. E essa pessoa a partir está à procura da experiência de sentir as cordas de forma diferente, não é? Portanto, só uma questão mais experiência de material, não é? Eu por acaso não sei se diria do material, eu diria da sensação ou do conceito. Porque, por exemplo, algumas pessoas procuram, eu gostava de ser suspensa. Certo. As pessoas, imagina, que te dizem eu gostava de ser suspensa ou suspenso, e se tu lhes propusesses, ok, eu vou-te pôr num lençol e içar-te com um guindastre, a pessoa vai estar suspensa também, não é? Pois, se calhar poderia ser uma experiência também que eles apreciariam. Se tu em vez de cordas utilizasses, imagina, algemas de ferro e levantasses da mesma maneira, era exatamente também uma suspensão à mesma. Neste caso concreto, as pessoas provavelmente têm uma influência estética do que viram, têm uma influência social do que significa o ser atado, ou de curiosidade pela técnica shibari, pelas cordas, e vão à procura disso, mas vão à procura muitas vezes de uma determinada experiência. Sim, mas eu quando estou a dizer que vão à procura do material, da sensação material, da sensação física, é porque o conceito de poder ser suspenso só com umas cordas é diferente do ser suspenso com um lençol ou ser suspenso com umas algemas. Porque se tu fizesses, se calhar, coisas com algemas, as pessoas gostariam de experimentar a cena contigo por causa de ser com algemas, percebes? Ou seja, neste caso o que eu acho que, ou pelo menos aquilo que as pessoas me comunicam é, eu tenho curiosidade sobre o tema do shibari, o conceito do shibari, sim, mas porque tem a ver com eu conseguir sentir coisas ao ser suspenso, e não é só o ser suspenso, é ou seja, as cordas, a pressão que as cordas fazem no corpo e as marcas que deixam é completamente diferente de um lençol ou de um ferro ou de outra coisa qualquer. Portanto, é mesmo esta sensação física de desfrutar da corda, do roçar da corda, do sentir a pressão, ou seja, a corda é maleável, não é fria, ou seja, há muita coisa aqui do material que as pessoas à partida no início, numa primeira abordagem, pelo menos as pessoas que falam comigo, dizem isso, ou seja, procuram esse material, as possibilidades do que o material oferece. Sem dúvida, eu concordo com o que dizes, ou seja, eu calculo, por exemplo, há muitas pessoas que querem fazer suspensões por ganchos, não é? Que é uma coisa completamente diferente. Eu estava a lembrar dessas, mas isso já é... Ou seja,
é o mesmo conceito, ser suspenso, mas de uma maneira bastante diferente, não é? Portanto, sim, estou de acordo que o material e até a imagética, no sentido do lado erótico e a evolução social dos últimos anos, em que temos muito mais imagens de pessoas atadas, ou seja, está mais normalizado, pelo menos no meu feed do Instagram. Eu acho que é mais do que eu feed, sim. Não tem no meu. Para estar assim também dentro da minha própria bolha, mas mesmo assim há muito mais pessoas, né? Ou seja, há uma procura muito grande. E tu sentes que há uma relação, bom, agora vamos entrar um bocado na hipótese, né? Mas achas que há uma relação, nem que seja subconsciente, entre a ideia de uma coisa que é usada para o prazer e para a dor ser, ou seja, esse cruzamento entre isto que me pode provocar dor, restrição, pressão, como é que isto me poderá dar prazer? Sentes que há esta dúvida que incentiva as pessoas a experimentarem isto, ou seja, procurar saber como é que uma coisa que pode correr mal poderá eventualmente correr bem e fazer-me sentir uma sensação espetacular. Eu sou muito honesto contigo, acho que nunca tive essa discussão com ninguém. Ou seja, eu acho que quando as pessoas chegam até mim ou eu chego até elas, nós já temos essas coisas resolvidas dentro de nós. Ou seja, este conceito de isto pode-me magoar, mas também pode-me dar prazer, estás a ver? Eu acho que, pelo menos a maior parte das pessoas, quando chegam até mim, ou já resolveram isto dentro delas, ponto número 1, e aqueles que não gostam de dor são muito diretos a dizer eu não procuro uma experiência difícil ou que envolva muita dor. Claro que o que é que isto significa na realidade? Sim, exato, isso aí já vamos nas exposições. Não é super direto, né? Sim. Nós aferirmos. Mas o que é certo é que, sei lá, ocorre muitas vezes, as pessoas dizem-me isto e eu faço, por exemplo, uma determinada suspensão e a pessoa no final diz-me, senti-me super bem, não tive dor nenhuma. Portanto, nesse sentido correspondeu exatamente àquilo que a pessoa tinha pensado para si. Mas por isso é que eu estava a perguntar, porque não sentir dor nenhuma implica que poderia haver a possibilidade de sentir dor, percebes? E referenciar isso poderá ser no sentido, ok, eu achava que isto me podia até provocar alguma dor, mas não senti. Ou seja, estou a fazer esta pergunta um bocadinho em tom provocatório porque isto também é uma ideia ou é um conceito muito embutido no universo do BDSM, não é? Esta ligação entre o prazer e a dor traz um bocadinho essa surpresa ou essa dúvida existencial, que é o que é que eu estou à procura nisto, e estavas a dizer, as pessoas vêm ter comigo e já estão resolvidas. Ok, mas como é que elas resolveram? O que é que elas resolveram? Qual foi o passo que elas tiveram que dar? Nesse aspecto, ok? Estão resolvidas nesse aspecto específico da questão que tu estavas a levantar. Porque as pessoas vão ter contigo já informadas sobre o que é o Shibari, ou só informadas pelas imagens que veem, pela estética? Não, eu digo que a questão que levantaste há pouco não foi exatamente essa. O que tu estavas a falar era sobre as pessoas estarem resolvidas sobre a questão de eu sei que isto me pode causar dor, mas também essa dor me pode causar prazer. Sim. É isto que eu estou a dizer. Já vão resolvidas nesse campo? Vão resolvidas no sentido de terem pensado sobre isso e não é uma questão que me coloquem a mim pessoalmente. Sim, claro, eu sei que não colocam a ti, é mais uma coisa mais pessoal. Por isso é que eu estava a perguntar um bocadinho em termos de reação, quais são as reações que têm ou que observas
e por isso é que estava a pedir para ser um bocadinho mais específico em termos mais específico em termos da descrição, porque eu não acho que haja assim tanta gente, pelo menos que eu conheço e que me rodeio, e quando me abordam não vêm com esse conhecimento de saberem o que é que realmente é o Shibari. Eles ouvem falar sobre uma técnica mais complexa de usar as cordas para suspender, para fazer trabalhos de macramé com as cordas, mas não vêm com esse entendimento de que usar cordas pode mesmo despoltar emoções fortes, ou pode mesmo desbloquear coisas, ou pode mesmo criar sensações de, sei lá, de restrição, de enclausura, até pode haver traumas que vêm ao de cima quando estão nessas situações. Portanto, há muita coisa que acontece que as pessoas à partida podem não estar preparadas, e por isso é que eu estava a perguntar que tipo de reações específicas específicas, não estou a dizer todas, mas mais te surpreenderam ou que mais te marcaram neste teu trabalho, nesta tua função de proporcionar isso a outras pessoas, seja intimamente ou profissionalmente, porque eu sei que profissionalmente se calhar não há tanta variedade, porque é uma coisa mais falada e mais planeada, mas que tipo de coisas é que as pessoas dizem que sentiram que não estavam à espera de sentir? Olha, por exemplo, exatamente essa questão de muitas vezes as pessoas ficarem surpreendidas por, sei lá, fazerem uma sequência de transições que não tiveram dor. Por exemplo, pode haver esforço, não é? Claro que é sempre variável consoante as estruturas que se fazem, maiores ou menores pressões, ou em diferentes partes do corpo, mas, por exemplo, essa é uma delas. Pessoas que entram, sei lá, num transe, ou outras pessoas que entram num grau de excitação muito grande, pela sensação de estarem privadas da sua liberdade, ou por estarem, se calhar, a ser tocadas por outra pessoa. Portanto, aqui há muitas variantes, não é? Mas Por exemplo, eu conheci uma rapariga que fez uma sessão contigo, quer dizer, fez uma pequena performance contigo, e uma das expressões que ela usou foi exatamente essa, ela usou a expressão de: quando eu estava amarrado é que eu me senti realmente livre. Ou seja, houve essa dualidade de critérios, esse paradoxo que ela sentiu, que foi: eu ali, como não estava em controle de nada, eu libertei a minha mente e o meu corpo relaxou, porque ela era uma pessoa normalmente muito, muito consciente do corpo, lá está, se calhar ansiosa, e naquele momento, como não estava nada a depender do controle dela, ela sentiu essa liberdade emocional. Sim. E muitas vezes eu também já assisti pessoas a chorarem compulsivamente, porque houve ali qualquer coisa que mexeu com elas, seja porque esse envolvimento das cordas também às vezes faz parecer um envolvimento de um abraço e que remete para a infância. Ou seja, há toda uma... pelo menos eu já identifiquei nas coisas que vi tu a fazeres, pessoas a terem esse tipo de reações que a mim me surpreenderam, e que eu fiquei, ok, isto é muito diferente de apenas as pessoas estarem com as mãos e com os pés amarrados. É uma questão de lá está, a sensação de estarem suspensas é uma coisa que não existe, não acontece na vida cotidiana, mesmo quando as pessoas tentam fazer cenas com cordas, não é uma coisa fácil de se fazer. E por isso essa sensação, por exemplo, eu também assisti a uma pessoa que era muito, muito pesada e que de repente foi suspensa, e tudo aquilo na vida dela teve uma sensação completamente diferente, seja de ser pegado ao colo, de não ter peso. Ou seja, eu pelo menos identifiquei já algumas coisas nas oportunidades que tive de estar contigo e de ver-te a trabalhar, e de feedback de pessoas que depois me disseram isso, muito, muito particulares, muito diferentes de apenas uma questão de cordas e de, como é que se chama? Sim, sem dúvida. Repara, eu concordo com tudo o que tens estado a dizer, e na realidade acho que tens estado a formular
de uma maneira bastante clara e que eu partilho. Ou seja, há pouco, quando eu estava a dizer que foquei uma parte do meu projeto muito num cariz mais técnico, é óbvio que a partir de determinada altura, a partir do momento em que eu fui ganhando cada vez mais consciência do impacto das cordas, que cada vez mais me interessa o desenvolvimento de relações com as pessoas. Estas relações interpessoais que são extremamente ricas, exatamente pela qualidade e quantidade de emoções, sensações que surgem destas nossas, repetindo esta frase novamente, desta prática super intensa, à escala. Há muita gente aqui também nos comentários a falar sobre isso, da questão terapêutica das cordas e do potencial catártico. É uma coisa que há bocado estavas a dizer, é preciso ter cuidado com as pessoas com quem nós nos vamos envolver para ter estas práticas, e é uma regra que deve ser usada em todas as áreas da nossa vida, mas que quando é usada de uma forma mais envolvente, mais intensa, mais próxima, seja como for prefiras dizer, realmente tem provoca reações e provoca sensações diferentes de tudo o resto, porque as pessoas não estão habituadas a estarem envolvidas em cordas, não estão habituadas a estarem suspensas, não estão habituadas a deixarem toda a sua liberdade e toda a sua integridade física nas mãos de alguém, que por muito que seja de confiança pode sempre falhar, porque é humano, pode sempre correr mal, pode sempre qualquer coisa. Portanto, há sempre um medo inerente ou um receio inerente que a coisa, por muito planeada que esteja, possa não correr bem, e por isso eu percebo esse alívio no fim, percebo essa gratidão, percebo essa necessidade de dizer, olha, correu tudo bem, não houve dor, não houve nada que tivesse corrido mal, mas eu estava à procura, ou estava a perguntar-te, para além disso tudo, que tipo de reações e que tipo de sensações é que tu, pelo menos, te marcaram, porque eu sei, por exemplo, que tu também já trabalhaste com pessoas borderline, não é? Pessoas que também estão à procura de sensações mais fortes, mais intensas. Podes falar um bocadinho sobre isso? Sim, posso falar um bocadinho sobre isso. Procurar ter algum cuidado só para não parecer se calhar um bocadinho de judgmental de alguma maneira, ou falar de algo que possa não servir tão bem. As cordas têm um lado, eu diria, que por tudo o que temos estado a falar, ativa muitos dos químicos do nosso corpo. Todas as endorfinas, adrenalinas, dopaminas, tudo isto, digamos, fica em festa, não é? Como se estivesse a tomar constantemente MDMA ou drogas químicas, só que as produzidas por ti mesmo. Ou seja, há um caráter aditivo que estas práticas também têm. Portanto, ou seja, quanto mais tu puxas, mais necessidade terás de ter, digamos, a tua dose. Sendo falando aqui com aspas na terminologia. Mas o que é certo é que se tu tiveres momentos muito intensos, tu depois vais ter o drop também, não é? E isto é uma prova de que tiveste picos e depois vais cair. Sim, mas Pedro, isso é uma coisa muito comum em diferentes áreas, não é só nesta. A questão, eu sei que tu estás a ter o máximo cuidado com as tuas palavras. Eu estou a chegar onde tu queres à tua pergunta. Sim, a questão aqui não é tanto essa sensação de ser tão intenso que eu quero mais, é mais que tipo de coisas é que foram diferentes, é que foram marcantes, é que foram para ti, na tua perspectiva, porque para as pessoas tu podes não saber, não é? Não sabes o que é que elas depois ficaram a sentir no dia a seguir, mas para ti, que
coisas é que tu viste, coisas é que tu provocaste que te fizeram pensar, ok, isto é incrível, isto foi especial, isto foi diferente, isto foi inesperado, para ti, na tua visão, não é para as outras pessoas. Certo. Para mim, para a minha visão, cada vez que eu ato alguém é especial e único, independentemente do que quer que eu faça, porque é um privilégio poder atar outra pessoa. Portanto, a questão aqui é, eu não penso nos mesmos moldes que tu estás a pôr a questão. Certo. Porque, de alguma maneira, o que tu estás a fazer é querer hierarquizar algumas sensações melhores que outras. E, para mim, todas as vezes que eu atei alguém, de todas as pessoas que eu atei, tiveram algo especial e que me marcou e que me enriqueceu. Portanto, não se trata de aquela vez que eu fiz 50 transições que foi a melhor cena do mundo. Não, eu não penso. Eu não penso dessa maneira. Eu não estava aqui a hierarquizar, eu estava só a querer que, em vez de falar de 500 situações, falares de 2 ou 3 que possam ter sido diferentes, não necessariamente melhores, mas possam ter sido particularmente que te marcaram no sentido de marcar, não é? No sentido de serem melhores, de fazerem de ti o melhor do mundo, não é? Não te estou, tu auto-julgas-te, eu não te estou a julgar, estou-te a dizer, estou a querer que as pessoas também percebam o que é que pode acontecer numa sessão destas, para que não seja só falarmos só uma questão genérica, que eu sei que para ti é mais confortável porque não queres pôr ninguém, não queres hierarquizar as sensações, mas é no sentido só de especificar um bocadinho de, ok, isto pode acontecer, isto não pode acontecer, aquilo pode acontecer. Não é necessariamente melhor ou pior, percebes? Eu não estou aqui a querer manipular a tua cabeça, estou só a querer que sejamos um bocadinho mais específicos para que as pessoas percebam, ok, as cordas podem provocar isto, podem provocar aquilo, podem provocar outro. Percebes? É mais nesse sentido, não estou a querer hierarquizar. Certo. Nós, se calhar, olhamos só, estruturamos aqui o pensamento, se calhar, de uma forma um bocadinho diferente. Eu estava a fazer o parênteses há pouco das endorfinas, só para tentar passar a mensagem que pessoas que procurem comportamentos muito extremos podem-nos propor práticas ainda mais extremas e que muito disso estará alicerçado nos seus processos psicológicos e nos seus próprios desequilíbrios dos químicos. Isto só para o seu cérebro. Isto só para terminar o assunto de há pouco. Porque é importante só para dar aqui o contexto final. A questão, imagina, tu podes ter, se há pouco te estava a dizer que tu desenhas uma sessão com alguém, o que pode acontecer é tudo aquilo que for consensualmente definido por 2 indivíduos ou mais, os que fizerem parte da sessão. Portanto, imagina, pode ser atar durante 5 horas, pode ser atar durante 20 minutos, podes ter a prática de utilização de vibradores de sede, de impacto, privação de sentidos, privação de respiração, e a questão é que eu passaria esta mensagem é, quanto mais extremas as práticas, mais extremos os estímulos, não é? Excetuando situações de pessoas com hipersensibilidade que tu toques no braço e as pessoas tenham a maior situação do mundo, é completamente diferente para conseguir imagina, enriquecer um bocadinho. Eu parei aqui um bocadinho porque estava aqui a ler uma frase que apareceu aqui no Sim, que eu também estou a planear falar com alguém que já foi atado também para saber dos perspectivas, claro. Certo. Só estava aqui a ver, porque entretanto é a primeira vez que estou aqui a fazer um live, isto é só um parênteses, não tinha a noção que estamos a ler, então estou a olhar para aqui e de repente aparece-me aqui uma quantidade de informação. Mas, ou
seja, que tem a ver aqui um bocadinho com isto que o Outra Face está agora a dizer, que é o seguinte, Rui. Mais do que o que é que pode acontecer numa sessão, é o que é que as pessoas querem vivenciar, estás a ver? Isto para mim é o principal. Sim, Pedro, mas eu, como estão aqui a dizer também nos comentários, muitas vezes as pessoas não sabem o que é que querem, não sabem o que é que querem viver, sabem o que é que querem à partida. À partida sabem, querem lá está, querem uma sessão em que só querem ser amarradas, não querem interação erótica, não querem interação sensual, não querem sexo, não querem nada, mas só nesta base de eu quero ser amarrada ou se quero ser atada com cordas, muitas vezes as reações que as pessoas têm são inesperadas, são para elas e para ti, ou seja, imagino eu, que possam ser inesperadas nesse processo que começou à partida com uma intenção, mas que, porque são sensações novas, são coisas novas, são mindsets novos, podem provocar sensações, e era nesse sentido que eu estava a perguntar, que coisas é que já aconteceram, que tanto surpreenderam a ti, ou não, ou surpreenderam as pessoas que não estavam à espera que fosse de uma determinada maneira e depois aconteceu. E não estou a dizer melhor ou pior. Não, isso eu percebi, isso está claro. A questão do melhor ou pior, que da hierarquização também estava a falar de outra coisa. Relativamente ao que tu estás a dizer, tive imagina, e para te dar um exemplo concreto, que talvez seja o que estás a tentar puxar. Por exemplo, num workshop do Nakakira em 2014, a intensidade das ataduras e o tipo de ataduras foi tão diferente na altura para aquilo que as pessoas estavam habituadas, em que de um momento para o outro, em alturas diferentes, várias das pessoas que estavam a ser atadas tiveram reações emocionais muito grandes, desculpa, e começaram, por exemplo, a chorar imenso e tiveram momentos de libertação muito grandes. Num workshop, aquela foi a primeira e eu diria a única vez, talvez, que eu vi um grupo tão grande de pessoas, acho que éramos para uns 15 ou 16 pares, em que se calhar durante 5 dias 6 ou 7 pessoas tiveram reações semelhantes em momentos diferentes, não é? Portanto, isto aqui pegando naquilo que eu julgo que também apareceu há pouco, que foi a questão de uma libertação mais catártica, não é? Tipo, eu há pouco, sabes que isto pegando aqui também nas coisas que estão a ser ditas, para quem faz e vê, eu dou mais, sei lá, reparo mais nesta questão de sensibilidade emocional, entendes? Destas gratidões, destes processos de transformação que possam acontecer, em que as pessoas descobrem coisas bonitas sobre si mesmas e que partilham estas coisas comigo depois. Esta é a única forma, imagina, se tu acabas de dar alguém, a pessoa está a tremer um bocadinho, porque está a ter uma reação não necessariamente má, não é? Mas tipo, o corpo está a entrar num determinado registro. É algo que, se calhar, com o passar do tempo se torna banal, né? Enquanto a partilha de uma experiência interior, como estas que estamos a falar, é algo tipo, mais rico, não é? E que toca. Olha, ok, acho que já explorámos muito este tema. Queria perguntar uma coisa, tu tens cordas aí perto de ti? Podes falar um bocadinho sobre a diferença das cordas entre elas e o que é que se pode fazer com elas ou não? Tenho cordas noutra sala ao lado, mas posso descrever basicamente que existem cordas de fibras naturais e cordas sintéticas. As cordas sintéticas são naturalmente mais fortes, por questões de risk profile, mas são muito mais abrasivas
normalmente são muito mais abrasivas à pele e utilizam técnicas de atar diferentes daquelas que são mais utilizadas pelas técnicas japonesas de Shibari. Portanto, isto para fazer este parênteses, assim de uma forma abreviada. As cordas sintéticas também têm a questão de serem mais expansivas, não é? Quando podem... Depende de quais forem. Existem muitos tipos. Portanto, umas sim serão mais elásticas, outras nem tanto. Dependerá muito dos coeficientes das fibras e da tipologia de fibras com que foram construídas. Mas as naturais não têm isso, tem essa elasticidade? Todas as fibras têm uma certa elasticidade, né? Agora tem, se calhar, menor. Mas, por exemplo, uma corda de, sei lá, de 8 metros, ao fim de alguns meses, se calhar tem 8 metros e 10, 8 metros e 15, em vez de ter 6 milímetros, passou a ter 5,8. Portanto, ela de alguma maneira comprimiu e esticou um bocadinho, né? As fibras, porque é um bocadinho como tudo, né? Vem de fábrica num rolo e depois com o uso, com uma roupa, né? Vem esticadinho e depois cede sempre um bocadinho, que é a mesma lógica da fibra de algodão. Portanto, e isto para fazer assim uma separação rápida, a nível no Shibari é tradicionalmente utilizada a juta, em português juta, tradicionalmente a juta de construção japonesa, que é uma construção específica, com cordas normalmente entre 7 e 8 metros, com 6 milímetros, e que depois, consoante o tipo de preferência de cada um, existem inúmeros tratamentos que as pessoas podem fazer para as tornar um bocadinho mais suaves e perder, portanto, um lado se calhar um bocadinho mais abrasivo de quando elas são novas. E que seja um bocadinho mais suave, não é? Ou seja, por exemplo, se alguém estiver à procura de algo que seja muito suave ao toque, provavelmente convém de ser uma corda um bocadinho mais laça, que seja já bastante tratada, para que seja mais suave ao toque, ou então ir à procura de uma corda como, por exemplo, as cordas de bambu, que são bastante mais suaves, e se calhar para quem só quer fazer umas brincadeiras no quarto, é capaz de ser muito mais agradável do que uma corda de juta um bocadinho mais áspera, ou mesmo quando tratada, não é? Pode ser um bocadinho mais abrasiva à pele. Então, e o que é que dirias a alguém que queira iniciar-se nesta arte, ou queira explorar isto? O que é que achas que deve ser? Enquanto pessoa atada ou pessoa que quer atar? Enquanto pessoa que quer atar. Quer dizer, ambos, se puderes dar ambos. O que eu diria é, eu pessoalmente dou preferência à formação presencial. Acho que há um lado de autodidata que as cordas podem ter, mas que o facto de começarmos com alguém que já tem experiência pode dar-nos muito boas dicas logo desde o início para evitar erros básicos, não é? É um bocadinho como qualquer outra prática, alguém dá um conselho, não é? Olha, não faças assim porque isto vai acontecer, mais do que se calhar ver um vídeo no YouTube que de repente a pessoa está ali e alguns meses mais tarde é que se apercebe que está a cometer um erro de engenharia crasso, não é? Ou seja, imagina um nó, parece uma frase assim pomposa, mas por exemplo um nó colapsado, em que de repente é um nó corrediço e que está a estrangular, só porque a pessoa não aprendeu que era melhor dar uma voltinha se calhar de outra maneira. Nesse sentido, aqui em Lisboa existem alguns workshops, portanto aconselho as pessoas, seja ao Not Lounge ou para workshops de grupo, ou se quiserem aulas privadas, ou para pequenos grupos tenho estado a dar também. Aconselho as pessoas a praticarem o máximo possível, não só noutros
seres humanos, mas em objetos, para ganharem e trabalharem a manualidade do gesto e poderem ganhar mais prática. Isto porque, do meu ponto de vista, ajuda que quando alguém chega ao pé de outra pessoa, se alguém tiver já os movimentos muito mais fluidos, eu acho que ajuda depois quase à transcrição, não é, do conhecimento, que é, por exemplo, aprender a fazer um single column tie ou nó básico. Numa cadeira, quando eu chego à pessoa já sei fazer, só vou adaptar à estrutura humana, de uma mão, de uma perna, vou estar focado no corpo humano e no outro, do que propriamente na engenharia técnica por trás de uma determinada construção. Portanto, nesse sentido, e sobretudo no início, acho que é bom passarmos algum tempo connosco mesmos ou com objetos nestas práticas. Depois, diria que é muitíssimo importante que as pessoas se informem sobre boas práticas de consentimento, negociação e comunicação. Diria que hoje em dia o mundo está muito diferente daquilo que era em 2003, quando eu comecei, e que todas estas práticas, leia-se cordas e o BDSM, estão alicerçados em determinados protocolos em que as pessoas que fazem parte destas comunidades se informam sobre eles e que é importante a quem entre tenha consciência que os mesmos existem. Portanto, mais do que aprender o nó X ou o nó Y, especificamente, é importante perceber que se está a entrar numa rede de pessoas e ou comunidade em que se opera com determinados códigos sociais e que é importante que as pessoas tenham isto presente, correndo o risco de não serem bem aceitos se as suas atitudes não forem corretas, não é? Portanto, isto parece-me muito importante de reforçar, não é só a parte técnica do atar. Hoje em dia o atar é muito mais do que só a corda em si. São as relações interpessoais entre todos nós, e não é só entre mim e os meus parceiros, mas é entre mim e os meus parceiros, a comunidade toda, ou a rede toda das pessoas que estão à minha volta. Depois diria também, quanto mais a pessoa conseguir estudar a nível de fisionomia, ergonomia humana, anatomia, saúde, primeiros socorros, tudo isto para mim é quanto mais melhor. Porque é uma ótima prática que nos ajuda a um conhecimento maior, a ter um conhecimento maior do corpo humano, do nosso e dos outros, para que possamos ter melhores interações e minimizar lesões nos outros e em nós. E neste caso também aos que nos rodeiam, não é? Depois diria que quem começa a ser atado, que se escute bem sobre aquilo que procura, quase que duplicaria, exagerando um bocadinho, a questão de perceber o papel importantíssimo da comunicação para evitar situações de abuso ou de qualquer tipo de violência, que pode muitas vezes não ser intencional, mas que as pessoas, por não estarem alertas para que determinadas coisas podem acontecer, se sujeitam a determinadas coisas que depois se apercebem que foram altamente violentas para elas. Portanto, este lado de reflexão, para mim, é super importante que quem se submete, seja ao BDSM, seja às cordas, que tenha este período de reflexão. Existem N pessoas na rede ou comunidade nacional, as pessoas devem informar-se muito bem com quem querem fazer as coisas, não tenham medo de perguntar, independentemente do nome que a pessoa possa ter na praça, questionem ao máximo as pessoas com quem façam as coisas. Eu pessoalmente
cometi erros no passado, não tenho qualquer problema em falar sobre eles. Acho que é super importante que haja um discurso transparente para que todos nós nos conheçamos melhor e saibamos com o que contamos. E depois diria também que as pessoas, que é importante que as pessoas definam o seu próprio perfil de risco para que possam adequar as práticas que vão fazer às pessoas com quem vão fazer, aos momentos em que vão fazer. Ou seja, e igualmente, quanto maior consciência corporal, corporal no sentido completo, seja mental, físico e emocional, conseguirem ter, melhor. Mas sobretudo o perceber o que é que estão à procura e saber, pegando numa frase que tu disseste há pouco, que é: se não sabem ao que andam, deem passinhos pequeninos, porque o risco de darem um passo grande e se espalharem à grande é muito grande também. Esse é o meu conselho também para a área da sexualidade, tem muito a ver com isto, tem muito a ver com, às vezes, comportamentos de risco quando não se tem essa consciência, e por isso acho que sim, acho que pequenos passos é o mais seguro. Sim. Olha, Pedro, muito obrigado, foi mesmo muito importante falar contigo, e acho que isto não é só sobre Shibari, é sobre relações humanas e sobre como é que podemos ser mais atentos e mais próximos uns dos outros. Por isso agradeço-te muito. Não sei se queres deixar mais alguma palavra. Eu queria só agradecer-te, antes de mais, pelo convite e pela confiança de me trazer aqui ao programa. Espero de alguma maneira ter conseguido ir ao encontro de algumas das questões, se calhar nem sempre da maneira que estávamos aqui a pensar. Faz parte. Mas de qualquer das maneiras acho que é muito importante a existência destes espaços. E nesse sentido este género de iniciativas acho super importante, e sobretudo poderes fazer um trabalho continuado, onde diferentes pessoas tragam diferentes pontos de vista e eventualmente até, sei lá, reflexões a posteriori do que é que determinada coisa fez sentido, não fez sentido. Portanto, todo esse tipo de coisas acho bem. A todos os que nos ouviram que eu espero que eu não tenho bem a noção, vejo aqui alguns números, mas não sei até que ponto é que são verdade ou não. Vi montes de pessoal a entrar que são estrangeiros, que provavelmente entraram e saíram. Portanto, faz parte aqui do Instagram, mas a todos os que estiveram aqui connosco, muito obrigado. A todos por estarem aqui connosco. Pronto, então, mais uma vez obrigado a todos também, e não se esqueçam que só é sensual quando é consensual. Abraços. Tchau, tchau. Até já.